Outro ponto, né, Natália, é o papel de Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e que tinha um papel, né, tem um papel muito importante na atuação das redes do ex-presidente. E essa história da ABIN paralela sempre teve como foco também o Carlos Bolsonaro. Ele há pouco publicou no X, né, aí um pouco de ironia, dizendo: alguém tinha alguma dúvida que a Polícia Federal do Lula faria isso comigo? Foi essa pergunta. Justificativa, pergunta ele. Creio que os senhores já sabem. Eleições de 2026? Pergunta ele. Acho que não. É só coincidência. Fez um post na linha dele um pouco irônico, né? Mas ele falando aí se alguém tinha dúvida de que a Polícia Federal faria isso com ele. Qual é o papel do Carlos Bolsonaro nessa história, hein, Natália? Até você já fez reportagem sobre isso. De que maneira Carlos Bolsonaro atuou? E aí, segundo até o inquérito aberto aí pela Polícia Federal e esse indiciamento da Polícia Federal, qual seria o papel do Carlos Bolsonaro nessa BIM paralela? Pois é, a suspeita é de que o Carlos Bolsonaro ele municiava essa equipe, né, da BIM paralela com informações sobre esses adversários políticos. Então, além de tudo, a gente tem um contato informal do Carlos Bolsonaro com integrantes da ABIN, o que também no rito normal ali não seria permitido, né? Porque todo esse uso da agência, não para ações de segurança ou de inteligência estratégica, mas para monitorar adversários, contava aí com informações que eram coletadas, né, supostamente, por uma equipe ali que a gente conheceu como o Gabinete do Ódio, enfim, a equipe de milícias digitais, enfim, são muitos os outros termos que foram usados aí para se referir ao que ocorria ali no governo Bolsonaro, mas na realidade a questão é que esse era um núcleo político, né? Um núcleo político que municiava esses integrantes da ABIN durante o governo Bolsonaro com informações sobre adversários. Importante dizer, né, até na sua reportagem você traz isso, Natália, o Bolsonaro sempre negou o uso da ABIN para isso, né? Ele e Ramagem já negaram, inclusive, essa espionagem durante uma live com os filhos. Em janeiro do ano passado, inclusive, o ex-presidente disse que a tal ABIN paralela nunca existiu. Eles sempre negaram que a ABIN teria sido usada para isso, né? Mas não é o que a Polícia Federal está dizendo agora, né? Pois é, e não é o que aponta, na verdade, uma ampla documentação mesmo que foi encontrada pela Polícia Federal sobre esses casos. Isso vai ficar mais claro agora que as informações do inquérito vão ser organizadas, né, num relatório. Eventualmente, a gente vai escrever sobre os detalhes dessa investigação um pouco mais para frente, mas, de fato, existem muitas evidências de que o uso do software First Mile, primeiro, foi orientado para monitorar adversários. Isso na extração dos dados ali do software, isso já está muito claro. Esses dossiês e registros dessas ações de inteligência paralelas também foram encontrados, e a própria BIM reconhece que essas ações não eram parte da estrutura formal do que era feito pela agência. Então, na verdade, as provas são diversas, assim, muito material foi apreendido, computadores foram apreendidos da ABIN, documentos em papel mesmo, físicos, que foram impressos. Então, é muita coisa aí que está sendo organizado, por isso, inclusive, que demorou para ser produzido, né, esse relatório. Ele veio aí depois do inquérito do golpe. Então, tudo isso vai tá organizado provavelmente no relatório, e a gente em breve vai ter acesso a essa lista aí de provas que foram coletadas pela PF. Ô, Natália, foi justamente durante essa apuração da Polícia Federal que o apartamento, a casa do Carlos Bolsonaro foi alvo ali de busca e apreensão, e que ele acabou fazendo aquela filmagem, falando que bagunçaram. Foi justamente nessa, não? Pois são tantas ações da PF, mas sim, acho que foi isso mesmo. E o Carlos Bolsonaro, ele tinha um papel, né, no governo. A gente tem que lembrar que ele, mesmo como vereador, tinha a piada que circulava em Brasília que ele era vereador federal, né? Ele estava sempre lá em Brasília, na verdade,
supervisionando as ações do governo, participando, conversando com o pai sobre o que estava sendo feito, justamente porque ele era quem tinha esse contato mais direto ali com rede social, né? E com o material que era coletado de rede social. Então, ele coordenava isso à distância e presencialmente, às vezes. E por isso que teve essa busca aí na casa dele. Olha, só para a gente também já ver a repercussão, né? Como estamos tratando desde o início aqui da abertura do All News, a novidade desta terça-feira é que a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, o Carlos Bolsonaro, que é apontado aí como chefe do que eles chamam de gabinete do ódio, como alguns chamam como gabinete do ódio, e que usava a ABIN e as informações da ABIN, o esquema da ABIN para monitorar e, de certa maneira, vigiar adversários políticos de Bolsonaro. Tem muita repercussão já pelas redes sociais de políticos, inclusive, da oposição a Bolsonaro. Por exemplo, Ivan Valente, do PSOL, disse: indiciado de novo. Como eu sempre digo, vai ter cadeia. É o que escreve aí o Ivan Valente a respeito do Bolsonaro e desse novo indiciamento. Tá aí, ó, indiciado de novo, a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro, filho, Ramagem, Correia, nesse inquérito da ABIN Paralela, que invadiu celulares e computadores de pessoas e autoridades públicas durante a gestão Bolsonaro. Como eu sempre digo, vai ter cadeia. Quem também falou sobre isso foi o deputado federal Orlando Silva. Bom dia, a Polícia Federal acaba de indiciar Bolsonaro pela utilização criminosa da ABIN para investigar adversários políticos. O aparelhamento político do Estado para proteger seus familiares e atacar instituições não ficará impune. Duda Salabert também já escreve nas redes sociais: a ABIN Paralela é mais uma peça do projeto bizarro de poder de Bolsonaro, liderada por Carluxo e Ramagem. Essa máquina ilegal espionou cidadãos, produziu dossiês clandestinos e atacou o judiciário, legislativo, imprensa e até presidenciáveis. É um caso grave de terrorismo de Estado, foi o que escreveu a deputada federal Duda Salabert. Tem uma repercussão política grande, né, Natália? Antes de a gente entrar na questão jurídica, daqui a pouquinho Walter Mairovich conosco, só para me despedir também aqui da Natália, a repercussão política da ABIN Paralela foi gigantesca, porque não apenas políticos, integrantes do judiciário, mas até mesmo jornalistas, eles faziam esse monitoramento como uma espécie de pressão. E a gente vê agora, inclusive dessa forma como estão reagindo já políticos que são da oposição a Bolsonaro, de certa maneira celebrando esse indiciamento anunciado pela Polícia Federal, né, Natália? Pois é, o que foi feito ali com a ABIN, né, segundo os indícios apontam, é quase reviver um pouco o sistema de inteligência que existia na ditadura militar, que é coordenado pelo Estado de uma forma clandestina para monitorar adversários, né? Isso de fato uma coisa sem precedentes, né? E que é muito grave aí, né? Se confirmar de fato essas suspeitas do que ocorreu. Então, o Congresso, obviamente, tem uma reação muito forte em relação a isso, porque a gente sempre pensa, né, da perspectiva do deputado ou da gente como jornalista que faz um trabalho sensível, que nós podemos ser os próximos, né, aí desses monitoramentos. Então, teve de fato uma repercussão muito grande.